Dr. Wayland Moore é conhecido como mestre de discipulado no contexto de igreja local. Pastoreou durante 13 anos a Spencer Memorial Baptist Church, em Tampa, na Flórida. Em sua formação acadêmica, foi orientado por líderes da equipe das Cruzadas de Billy Graham, a quem serviu nos Estados Unidos e na Europa. É autor das obras Integração segundo o Novo Testamento e Multiplicando Discípulos, que foi reeditado no ano de 2015. Eles são utilizados em importantes seminários teológicos e pela liderança batista. Bom dia, como vai? I'm now Brazilian. I would like to show you a bullseye of the relationship of Jesus. Eu quero compartilhar com você nesta manhã, aqui no início, um retrato de círculos concêntricos sobre relacionamentos com Jesus. Jesus worked with a lot of people while he was on earth. Jesus, ele trabalhou com muitas e muitas pessoas no seu ministério de 3 anos. Look at this summary. Olhem só esse resumo. There were the 500 that saw him as he went back to heaven. Houve então o círculo maior, houve então 500 pessoas, pelo menos, que viram Jesus antes dele voltar para os céus. There was 120 that were filled with the Holy Spirit in the upper room. E houve o próximo círculo, houve 120 pessoas que foram cheios do Espírito Santo ali naquela sala. He sent disciples out with those with him, the 70 that went out 2 by 2 all over. E aí ele enviou os 70, que é o próximo círculo, os 70 para o ministério para fora. There was the 12 that he invested most of his personal time with. E aí ele investiu a maior parte do seu tempo com os 12, que é o próximo círculo. Then he had the 3, Peter, James and John. E aí ele teve os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. They went with him into the home where the girl was raised from the dead. Eles foram até aquela casa da meninazinha que Jesus ressuscitou. They were with him on the Mount of Transfiguration. Eles estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. And they went farther into the garden with him the night he was E betrayed. eles estavam ali no Getsemane, mais próximos dele. They had the ultimate exposure to Jesus. Eles tinham o tempo mais próximo de Jesus. And then there was John, the beloved disciple. E aí havia João, o discípulo amado. John wrote, "He loves me more than anyone." E João escreveu depois, ele me ama mais do que a todos. If Peter had been alive, he had knocked him down. Se Pedro estivesse vivo naquele momento, ele teria dado um soco ali no João. These are the relationships. The closer you get to Jesus, the more intimate and powerful and lasting your ministry. Esses são os relacionamentos de intimidade com Jesus, e na medida que você está mais próximo de Jesus, você vai desenvolvendo esse relacionamento especial com Ele. I imagine that the angels in heaven talked about Jesus coming to earth. Eu imagino que os os anjos, eles conversavam no céu antes da vinda de Jesus para a terra. They had a picture of all that he would do on earth, and they were discussing it. Eles tinham visto um filme do que Jesus faria na sua vida na terra, e os anjos estavam discutindo sobre isso. The Lamb of God had a rough time down there on planet Earth. Diziam um para o outro, o Cordeiro de Deus teve muitas dificuldades lá no mundo. I told him he needed to be born in Rome or Athens where he could make a big splash. Um anjo virou para o outro e disse: eu disse que Jesus tinha que ter nascido em Roma ou em Atenas, na Grécia, para ele fazer uma grande entrada no mundo. I knew he could have a great revival there. E outro anjo disse: eu acho que ele poderia ter
colocado ou feito uma grande revolução se ele tivesse nascido numa And dessas he was born cidades. in a little village named Bethlehem. No one could see that one. O outro anjo disse, mas ele foi escolher Belém, um lugar tão insignificante. He was born with cows around him instead of palaces. Ele nasceu ao redor dele, tinha vacas e animais, ao invés de estar em palácios luxuosos. And I expected to see him on a horse charging like a Roman general, and he's on a donkey. E aí outro anjo disse, eu esperava que Jesus ele estivesse vindo num cavalo majestoso como general, e no entanto ele anda ali num burrinho. And he said he was going to invest his life deeply with just 12 men. E outro anjo disse, e ele decidiu investir em 12 homens. When he picked those smelly fishermen, I knew it wouldn't work. Outro anjo disse, quando ele escolheu aqueles pescadores cheirosos, eu sabia que isso não ia funcionar. And when it was all over, the maximum, after 3 years, he only had 500. E depois de 3 anos trabalhando no mundo, Jesus só tinha 500 pessoas. And I asked him a question. E aí eu fiz uma pergunta para ele. What if these people you've given your life for don't multiply? E o anjo disse, aí eu perguntei para Jesus, se essas pessoas para quem você deu a sua vida não se multiplicarem, por que você faria isso? He looked me in the eye and said, E aí Jesus olha para o anjo e diz, I have no other plan but to multiply disciple makers. I have no other plan. e Jesus vira para o anjo e diz, eu não tenho nenhum outro plano a não ser de discípulos multiplicadores. That was the plan to reach the world. It's still God's plan to reach the Esse world. era o plano para alcançar o mundo e ainda é o plano. Now, let's talk about capturing the private ministry of Jesus. Agora vamos falar um pouquinho sobre recuperando o ministério particular pessoal de Jesus. Why did Jesus come from heaven to earth? Por que que Jesus veio do céu para a terra? Well, I'm sure all would say he came to seek and to save the lost, Luke 19:10. E vemos em Lucas 19:10 que ele veio buscar o perdido. Remember what he said on the cross? Lembrem-se do que ele falou na cruz. He said, it is finished, and he gave up the ghost. Ele diz, está consumado, terminou. E aí ele morreu. But did you know he said it is finished before he died on the cross? Mas vocês notem ali naquela passagem que ele fala está consumado antes dele morrer? What did he mean? O que que ele quis dizer com isso? Well, he came for 2 purposes. Ele veio para 2 propósitos. And in John 17:4, he said, I finished the work you gave me to do. E aí em João 17:4 ele diz, eu vim e completei a tarefa que o Senhor me deu. What was the work God gave him to do? E qual era o trabalho que Deus Pai havia lhe dado? To take some smelly fishermen, a tax collector, and some zealots and others, and work in their lives so that they would multiply disciples. E a tarefa de Jesus era de transformar aqueles pescadores sujos, cheirosos de peixe morto e também cobradores de impostos e fazer com que eles se multiplicassem. He had 3 years to change the world. Ele tinha 3 anos para mudar o mundo. And he had no background for it. He was raised in a small town as a carpenter's son. E ele não tinha o pano de fundo para fazer essa mudança mundial, porque ele tinha sido criado numa vila pequena, Belém, e sendo filho de And there are carpinteiro. hundreds here who say, I was never born in Sao Paulo or Rio. I've come from a place way back somewhere. Very little education background. Listen, you can change the world. E talvez você esteja aqui essa manhã dizendo, eu não nasci em São Paulo ou no Rio de Janeiro, nasci no interior e certamente Deus não pode me usar. Dying on the cross wouldn't have changed the world if there wasn't anyone to tell the story. Morrer na cruz seria inútil se não tivesse alguém para compartilhar aquela experiência com o mundo.
So his strategy was linked together to die on the cross and rise again, and to train a band of men and women that would take the message of his life, death, and resurrection to a lost world. Então, os dois propósitos de Jesus era para ele poder então morrer na cruz pelos nossos pecados e ele fazer discípulos de homens e mulheres que estariam transmitindo a mensagem da vida, da morte e da ressurreição dele para os perdidos no mundo cego. I have a son and daughter who are alive. My son Bruce is my pastor, and my daughter Martha is here, a missionary for 17 years in Europe. Eu tenho a alegria de ter dois filhos vivos. O Bruce, o meu filho, ele é o meu pastor, o pastor da nossa igreja na Flórida, e a Marta, que está comigo nesses dias aqui no Brasil, ela é missionária da Junta de Richmond, da IMB, na Europa, há 16 anos. And they give me great joy today. E eles me dão grande alegria como filhos. I had a son named Paul who was mentally slow, and he lived to be 26. Eu tive terceiro filho, Paulo, que era excepcional, tinha dificuldades e ele viveu até os 26 anos de idade. We had him in our home for 26 years, and then God took him home. E tivemos o Paulo no nosso lar por 26 anos e depois disso Deus o levou para o lar celestial. Everything we did in life was done on the basis of how will this affect Paul? What can we do with him while we do this or that? E todas as atividades da família, a gente sempre tinha que fazer a pergunta: como isso vai afetar o Paulo, o comportamento dele? Então, sempre olhando a questão da saúde do Paulo. And my son has a daughter, and then he adopted two Puerto Rican children, and so I'm looking at my grandchildren, praying for them all the time that they will grow up to multiply the grace and love of God. E o meu filho mais velho, ele tem 3 filhos, eles tiveram uma filha e aí adotaram 2 crianças de Porto Rico, e eu oro por esses 3 netos, que eles também estejam cumprindo a vontade de Deus. But we need spiritual parents in the church, disciples who will give a personal time to the specific needs of individuals. The church can't afford to be a nursery where all get the same formula. Então, precisamos de pais espirituais nas nossas igrejas e não pensar que todos os crentes precisam passar pela classe de bebês ali e vão receber o mesmo alimento, todos o mesmo alimento. The best nurturing is unique to the individual. A nutrição é específica para cada indivíduo. With accountability, time together, ministry. Para a prestação de contas, para ministério juntos, para encorajamento mútuo. Sharing heart to heart, praying together. Orando junto, compartilhando do coração. Remember this: people do what's done to them. Lembrem-se disso, as pessoas repetem o que acontece para elas. Em outras palavras, o que elas experimentam, elas vão passar para frente. A man and his wife came to town and visited our church and eventually joined the church, but he only came Sunday morning. E tivemos um casal que mudou para a nossa cidade e começou a visitar a nossa igreja, se tornaram membros da nossa igreja. Ele só vinha ao culto de manhã no domingo. Charlie eventually came to Sunday school. Charlie, ele futuramente ele começou a também participar da escola bíblica dominical. He had a doctor's degree, so he always asked a Sunday school teacher some questions to knock him off at the first time. Ele tinha um doutorado na área específica dele e ele sempre gostava de fazer perguntas complicadas para os professores de escola bíblica dominical.
Well, this teacher answered his questions. Mas esse professor, ele respondeu às suas perguntas. The first one since he's been an adult that knew something that he could answer the guy's questions. E era um professor bem preparado que soube responder o Charlie. So he came back the next week and the next week and the next week. E aí o Charlie voltou o próximo domingo para a escola bíblica, o próximo domingo, e continuou vindo para a escola bíblica. The teacher called me on the phone. E aí o professor de escola bíblica ligou para mim. Pastor, I've got a live one here. This guy is hungry. E ele disse, pastor, eu tenho um cara vivo aqui. Esse cara tem fome espiritual. You ought to get with him. Você, pastor, deveria se encontrar com o Charlie. So I called up and I said, Doctor, can I take you out for lunch? Aí eu liguei para o Charlie e disse, doutor, você almoçaria comigo? He said, well, I eat in my laboratory. Aí Charlie disse, bom, eu como no meu laboratório, eu almoço no meu laboratório. My wife fixed my lunch in a sack. Bring a sack lunch and we can talk. A minha esposa prepara a minha marmita e eu levo para o trabalho. Se você quiser, traga a sua marmita e nós vamos comer juntos no laboratório onde eu trabalho. So I got to know him, got him in the Word, got him in prayer, and began to take him witnessing with me. E aí então comecei a conhecer o Charlie e comecei a ensinar o Charlie como orar, como se aprofundar no estudo da palavra de Deus, e comecei a levá-lo para testemunhar da sua fé em Cristo. About 10 years later, they moved him to Jacksonville to be over all the labs in Florida. E aí, mais ou menos 10 anos depois, Charlie e sua esposa mudaram-se para uma outra cidade no estado da Flórida, onde ele se tornou o CEO, o diretor de toda aquela área farmacêutica do estado da Flórida. I forgot to tell you, when Charlie was in our church, he became a Sunday school teacher. E esqueci de lhes dizer que durante aqueles 10 anos que investi na vida dele, Charlie se tornou um professor da escola bíblica dominical. And they had been saving money to put furniture in their living room where they had moved. E eles, o casal, Charlie e sua esposa, estavam guardando dinheiro para colocar novos sofás, etc., montar a sala de estar de sua casa. He said, we're giving the money to the Lord and we're bringing in chairs from the church and we will have couples in our living room every week. E ele virou para mim um dia e disse, pastor, nós estamos entregando o recurso, o dinheiro que a gente tem guardado, nós estamos entregando para o Senhor, para a igreja, para ser usado no ministério, e ao invés de comprarmos uma sala nova de coisas, nós vamos pedir emprestado da igreja cadeiras para colocar na nossa sala, para termos um PGM dentro da nossa sala. When I'd visit Charlie, I'd go through the hall and into the living room, nothing there except chairs stacked up. E aí, quando eu ia para a casa do Charlie, ele me levava para a sala de estar e não tinha nada ali a não ser aquelas cadeiras empilhadas para a reunião semanal do PGM. Before he left town, 6 of his men were called to preach and went to seminary. E do seu PGM, do Charlie, 6 dos homens do seu grupo sentiram o chamado de Deus para o ministério pastoral e foram para o seminário se prepararem para o ministério pastoral. At my insistence, he joined First Baptist in Jacksonville. E quando ele mudou da minha cidade para Jacksonville, eu insisti que ele se tornasse membro da primeira igreja batista de Jacksonville. He became a Sunday school teacher of men. Ele se tornou um professor de escola bíblica dominical de homens. And he took 1 or 2 men with him and visited every week, 2 nights a week, sharing the gospel. E 2 noites por semana, o Charlie pegava 2 daqueles homens que ele estava ensinando e levava eles para fazer visitas e dar o testemunho pessoal. We were talking one time and Charlie said, Pastor, remember when you took me visiting and you led Mr. and Mrs. Johnson to Christ? Aí, muitos anos depois, o Charlie virou para mim e disse, pastor Wayland, o senhor lembra, há muitos anos atrás, que o senhor me levou para fazer
visitas evangelísticas, de compartilharmos o nosso testemunho pessoal, e o casal Johnson aceitou a Jesus naquela noite. He said, I'd never seen that happen before. E ele disse, eu nunca tinha visto isso antes, It pastor. set me on fire. Aquilo colocou um fogo na minha alma. You remember the illustration you used with that couple? O senhor lembra da ilustração, pastor, que o senhor usou com o casal Johnson? He says, I've been using that illustration every time I witnessed the past 10 years. Eu estou usando aquela mesma ilustração que ouvi o senhor falar. Há 10 anos estou usando aquela ilustração. I said, oh, good night, Charlie. That's not my best illustration. Aí eu virei, Charlie, essa ilustração não é a minha melhor ilustração. He said, well, I saw it work, so that's what I use. Aí ele virou para mim e disse, eu vi que a ilustração funcionava, então tenho usado até então. Listen to this. The method is the message. Então, o método se torna a mensagem. Escreva isso aí. O método se torna a mensagem. The way you teach something in the kitchen, your recipe is what everyone uses. Então, a forma que você ensina uma receita na cozinha para algum gulosema vai ser transportado para todos que estiveram ali naquela cozinha e saborearam daquela comida. The best nurturing of a disciple that you're training is unique to the individual. A melhor nutrição deve ser algo único para o indivíduo. With accountability and time, Com prestação de contas, gastando tempo com seu discípulo, heart-to-heart sharing in prayer. compartilhando coração a coração. Listen to me. Ouçam-me. Discipling mines the gold God had deposited in a life. O discipulado é igual você entrar numa mina de ouro e buscar aquele material precioso. Everyone that's saved has gold from heaven in their life, and we must mine that gold in prayer and the word with them. Todo indivíduo tem ouro dentro da sua vida e nós precisamos estar buscando encontrar aquele ouro. Let's review again what a disciple is. Então vamos rever o que é um discípulo. The word is used in the Gospels and Acts 269 times. A palavra discípulo é usada 269 vezes desde os 4 evangelhos e o livro de Atos. So let's get into some definitions. Então vamos ver aqui algumas definições. I asked a group of successful disciples, what do you teach right first and second and third? Então eu estava conversando com discípulos bem-sucedidos de Jesus e eu fiz essa pergunta: o que funciona para você fazer discípulos? They all agreed on most of these. These guys were really good at multiplying. Esses caras eram excelentes no processo da multiplicação. Well, we check them to see if they have assurance of salvation. Então a primeira coisa que eles disseram, precisamos ter certeza que o discípulo tem certeza de sua When I salvação. start working with a guy, I'll go over the gospel again to make sure they have really been born again. Então eu vou passar o evangelho de novo para ter certeza que eles têm tido uma experiência de conversão e eles têm certeza da sua salvação. My wife Clemmy didn't do that one time, and she worked 3 months with a woman that was lost. A minha esposa estava discipulando uma mulher certa feita e ela não passou esse ponto da certeza da salvação e ela gastou 3 meses com ela e essa mulher ainda não era convertida. You never let anyone profess to join your church without counseling them to see if they have really trusted Christ. You go over the gospel. Você nunca permite uma pessoa ser batizada na sua igreja até você passar essas etapas, esse processo de confirmar que aquela pessoa realmente aceitou a Cristo. An old lady came to our church and joined. Uma senhora de idade, ela veio se filiou à nossa igreja. My wife happened to be counseling that day, and
she said that she had joined 3 other Baptist churches. A minha esposa estava servindo de conselheira naquele dia e conversou com aquela mulher, e aquela mulher disse que ela tinha sido membro de 3 outras igrejas batistas. My wife began to witness to her. She had never accepted Christ and been in 3 different Baptist churches. E aí então a minha esposa compartilhou o plano de salvação com aquela mulher aceitou a Jesus naquela hora. E incrível que ela tinha sido membro de 3 igrejas batistas antes disso. You have people in your church that have never been born again. Você tem gente na sua igreja que nunca nasceu de novo. She came to Christ gloriously. Ela veio para Cristo numa experiência gloriosa. And she said, after baptism, this is the most wonderful day of my life. E quando ela foi batizada, no dia do batismo dela, ela diz: esse é o dia mais marcante da minha vida. A nice-looking married lady came forward in our church. E de repente uma jovem senhora, ela veio durante o apelo no culto da nossa igreja. She said, I don't feel peace in my heart. E ela virou e disse: eu não sinto paz no meu coração. My background is Catholic. O meu pano de fundo, eu fui criada católica. My husband is in the armed forces, and we've gone from base to base. O meu marido está nas Forças Armadas Americanas e nós temos mudado de ano em ano. And I've come forward 3 or 4 times and said, I want to trust Jesus, and said, fine, fill out the card. E aí, em vários cultos, eu tenho vindo na hora do apelo e eles me dão um cartão para preencher. I've been baptized 3 times in 3 Baptist churches. Ela disse para mim: eu tenho sido batizada 3 vezes em 3 diferentes igrejas batistas. My wife led her to Christ. A minha esposa conduziu essa jovem mulher a Cristo. And she began to praise God, and everything changed in her life. E ela começou a louvar a Deus e tudo começou a mudar em sua vida. Are you feeling the spiritual pulse of every person that says they want to be saved? Você está tocando no pulso de cada pessoa que está querendo se converter a Jesus? We go over the plan of salvation with everyone that comes to our church. Everyone from another Baptist church. Quando alguém toma uma decisão na nossa igreja, a pessoa é aconselhada e passamos passo a passo o plano de salvação com aquela pessoa, mesmo que ela está vindo de outra igreja batista. Because I'd worked in some Billy Graham crusades and they counsel everyone, I got the deacons to agree to let me train counselors, and we individually counseled every single person, and we averaged over 100 baptisms a year. Então, aprendi com a cruzada Billy Graham de que eu deveria preparar conselheiros e pedir os diáconos da igreja a permissão de poder montar uma equipe de conselheiros, e temos tido centenas de pessoas aceitando a Cristo e mais de 100 batismos anualmente. What do we want to teach the new believer? After assurance of salvation, we want to teach him how to pray, how to have a quiet time. A segunda coisa, depois da segurança da salvação, queremos também trabalhar com aquela pessoa, ensinando ela a orar e ensinando ela a estudar a Bíblia, o que eu chamo de tempo a sós com Deus. And we teach them how to pray and get into the Bible. Então oramos e ensinamos eles como se alimentarem da palavra de Deus. Then we teach them how to give a testimony to where they can win people. E aí então ensinamos a pessoa, ao discípulo, a dar o seu testemunho pessoal e a saber dar o plano de salvação para alguém para quem está testemunhando. A man told me in China that anytime someone comes to Christ, we tell the man, go tell your best friend what happened to you. Então, conversando com um missionário na China, a prática na China é quando uma pessoa se converte a Jesus, a obrigação dela é de compartilhar a Cristo com o seu melhor amigo imediatamente. The government sometimes puts people in jail who are Christians, and so you tell your best friend, he's not going to tell anyone else. E o governo chinês, vocês sabem, muitas vezes jogam crentes na prisão, mas se você contar ao seu melhor amigo,
você está confiando que ele não vai entregar o seu nome para o governo para você ser colocado na prisão. Let me give you 3 verses that Jesus uses to define a disciple. Deixa eu dar para vocês 3 versículos que Jesus usou para definir o que é um discípulo. Jesus is first a learner. A disciple is a learner regularly in the scriptures. A primeira coisa que aprendemos sobre o discípulo de Jesus é que ele é um aprendiz. Ele é um aprendiz e ele está regularmente dentro das Escrituras, aprendendo das Escrituras. If you continue in the word, then are you my disciples indeed. E Jesus disse: se você continuar na minha palavra, você é o meu discípulo de fato. A Christ follower soaks up the word of God. Então, o seguidor autêntico de Cristo, ele é igual uma esponja. Ele está absorvendo a palavra de Deus. And lives it out in daily life. E ele vive o que ele aprende no cotidiano de sua vida. Next, a disciple is a lover. E a segunda coisa que aprendemos é que o discípulo, ele ama. John 13, 34 and 35. João 13, 34 e 35. Jesus says, I'm giving you a new command. You got to love one another. Jesus diz: eu estou lhes dando um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Big mouth Peter. Aquele cara que fala pelos cotovelos como Pedro. You've got to love Simon the Zealot that like to kill Roman soldiers. O Simão, que gostava de matar romanos. You've got to like Matthew. He was a crook and stole a lot of money. Mateus, que gostava de roubar dinheiro, cobrando impostos a mais. But we're now brothers in Christ. Mas hoje toda essa banda, nós somos irmãos em Cristo. Next, a disciple is a life transmitter, a fruit bearer. O próximo ali é que o discípulo, ele é um produtor de fruta espiritual. Ele é um transmissor de vida, produzindo fruto. Herein is my Father glorified that ye bear much fruit, John 15:8. João 15:8 diz que devemos então estar produzindo muito fruto. Also verse 16. Versículo 16 também fala sobre isso. And I like Matthew 4:19. E eu gosto também de Mateus 4:19. Follow me, and I'll make you fishers of men. Sigam-me e farei-lhes pescadores de homens. And in 1 Thessalonians 2:8, E 1 Tessalonicenses 2:8, Paul pours out his soul to these people he's led to Christ. Paulo, ele se entrega às pessoas que aceitaram a Cristo debaixo da sua tutela. We were willing to have imparted not only the gospel, but my very soul, my very life, I'm imparting to you. Não estou só transmitindo a mensagem, mas estou entregando a minha própria vida por vocês, meus discípulos. Disciple also from Luke 9:23 is a lifter of the cross. E Lucas 9:23 aprendemos que o discípulo diariamente ele morre para si e leva a sua cruz. Jesus says we deny ourselves, we take up our cross and follow him. Devemos então morrer para nós mesmos e levarmos a nossa cruz e vivemos para Cristo. I've heard many people preach on the cross, Eu tenho ouvido muitos sermões sobre a cruz, but it's always Jesus' cross. mas é sobre a cruz de Jesus. What is your cross? Qual é a sua cruz? It's something you take up so you can drop it. É algo que você levanta para você descartar. It's not a piece of wood or a piece of jewelry. Não é um pedaço de madeira ou uma joia preciosa. Jesus says we first deny ourselves. Jesus diz: precisamos morrer para nós mesmos. Then we take up the instrument of death to ourselves. E aí trazemos a morte para nós mesmos. A famous author and pastor, Tozer, says this. O famoso pastor Tozer, escritor, diz o seguinte: Someone who is crucified with Christ alguém que é crucificado com Cristo is facing only one direction. está indo em apenas uma direção.
He has no plans of his own, Ele não tem planos pessoais and he's not coming down. e ele não está descendo. Ultimately, the cross, I believe, is taking up the will of God each day for our life and following that path. Então, estar levantando ou nos colocando na cruz, nos colocando no foco da vontade de Deus para a nossa vida e seguirmos o caminho do Senhor para nós. 1 Peter 4:1 and 2 kind of goes into that. 1 Pedro 4, 4:1 and 2. 1 e 2 fala sobre isso. Now let's talk about Jesus' private ministry. Agora vamos falar sobre o ministério pessoal e particular de Jesus. We want to capture the private ministry of Jesus in the church. Nós queremos, como igreja, entender melhor esse ministério pessoal e particular de Jesus. Jesus modeled publicly and privately for 3 years the ministry he wanted his disciples to reproduce. Jesus, ele serviu de modelo tanto para o ministério pessoal particular como o ministério público para os discípulos ao longo de 3 anos. First they watched him a long time. Eles olhavam Jesus, o jeito que ele agia. Then they listened as he shared parables, and then he told them what they meant. E aí eles ouviam as parábolas de Jesus e Jesus ensinava para eles os verdadeiros ensinamentos das parábolas. I believe he had fun with the disciples. Eu acho que Jesus, ele tinha um tempo muito agradável com seus It discípulos. wasn't church 24 hours a day. Não era aquele espírito formal de igreja 24 horas por They dia. played games, they swam, they told stories, they built fires. Eles brincavam juntos, eles nadavam juntos, eles faziam fogueira juntos e conversavam ao redor da fogueira juntos. To be with Jesus was exciting. Para estar com Jesus era algo fantástico. He had to be all man to attract men. Jesus tinha que ser todo homem para atrair outros homens. And yet, he was God. E, no entanto, Jesus é Deus. In Philippians 2:5-10, he tells about this kenosis, this change where he emptied himself. E aí em Filipenses 2, 5 a 10, ele fala sobre esse processo de todo homem e todo Deus ao mesmo tempo. He gave up all his rights as a God. Ele entregou todos os seus direitos como Deus. And he was under the authority of his Father, again and again. My Father said, my Father, my Father. Ele estava debaixo da autoridade de Deus Pai o tempo inteiro. É por isso que ele continuamente fala: meu pai, meu pai, meu pai. Everything he did on earth was in submission to the will and leading of the Father. Tudo que ele fazia estava submisso à vontade do Pai. Just as Jesus linked himself to the Father as the man Christ Jesus, we are to link ourselves to Jesus. Como Jesus estava linkado com Deus Pai, você e eu precisamos estar linkados com Jesus. He did 4 things publicly. Jesus fez 4 coisas no seu ministério, público. If we had time, I would ask you and you would pick them out. E se eu tivesse tempo, eu perguntaria a vocês quais eram esses ministérios e vocês então poderiam His verificar public isso. ministry, preaching, O ministério público de Jesus, ele pregava, teaching, ele ensinava em segundo lugar, healing, ele curava em terceiro lugar. and miracles. E em quarto lugar, ele praticava milagres. How many in your church can do any of these? Quantos dos membros da sua igreja conseguem fazer uma dessas coisas? Let me repeat it here. Pregar, a segunda coisa é ensinar, a terceira coisa é curar e a quarta coisa é milagres. Quantos dos membros da sua igreja podem fazer pelo menos um desses daí? In most churches, they have one senior pastor. Na maior parte das igrejas só tem um pastor sênior, um pastor titular. Other people sometimes preach. Talvez na igreja alguns outros irmãos pregam também. Teaching, how many people teach in a church? Quantos membros da igreja ensinam? Talvez escola bíblica dominical,
talvez algum tipo de treinamento. In the United States, it's about 1 in 10 or 1 in 12 are teachers. A média da igreja nos Estados Unidos de ensinar é de uma pessoa em 10 ou uma pessoa em 12 pessoas. We had deacons that visited sick people in the hospital, and I did too. Nós tínhamos diáconos na nossa igreja que visitavam nos hospitais os enfermos, e eu como pastor também visitava. I have seen people healed instantly and within a few days of a disease that you could not you were going to die with. E eu já vi milagres acontecendo através das orações de crentes fiéis nos leitos dos hospitais, pessoas que não tinham cura, e eles em poucos dias eles se recuperaram totalmente em termos de sua saúde. But most churches have no one designated, this is our healing pastor and he heals people. Mas nunca vi nas igrejas, esse é o nosso pastor de curas aqui, então nós vamos, você pode chamar ele para as curas de saúde. How many do you have on your miracle team? Quantos de vocês têm pastores de milagres na sua igreja? They walk on water and raise the dead. E o que define milagres aqui? Eles andam sobre as águas e eles também levantam defuntos. We didn't have anyone in our church who could do that. Eu não tinha nenhum membro da minha igreja que tinha But isso aí. to win someone to Christ is the greatest miracle. Mas o maior milagre é ganhar uma alma para Cristo Jesus. And so we had many that we trained to do that. Então treinamos centenas de crentes para fazer isso, ganhar almas para Cristo. Recall Jesus' background. Vamos lembrar a história de Jesus. Raised in a small town. Ele foi criado num vilarejo. He lived in a carpenter's shop all Ele his waking vivia hours. ali na casa de um carpinteiro. He had big shoulders and strong arms, Ele tinha- dragging logs around. Ele tinha força nos braços porque ele carregava madeira. He made wheels and tables and all kinds of things like that. Ele fazia rodas, ele fazia mesas e tudo quanto é coisas na área de carpintaria. When he was called of God, he spent 40 days alone in the wilderness, Quando ele foi chamado por Deus, ele gastou 40 dias no deserto. probably in a cave, and he ate nothing. Provavelmente numa caverna, e ele comeu nada. He searched the scriptures. E ele se aprofundou nas escrituras. Satan came to him E Satanás veio para ele and began to tempt him. e começou a tentá-lo. You see, Jesus had memorized probably the first 5 books of the Bible. E Jesus, a essa altura do campeonato, ele tinha memorizado os primeiros 5 livros da Bíblia. So every temptation that Satan threw at Jesus, Jesus answered from a verse in Deuteronomy. E toda vez que Satanás mandava uma flechada em Jesus, ele respondia com o versículo que ele tinha memorizado de Deuteronômio. One of the first things you do is get your Timothy to begin memorizing scripture where he can use the word of God to defeat Satan. Então, quando você começa a ensinar o seu discípulo, que ele chama de Timóteo, o seu Timóteo, você precisa ensiná-lo a memorizar versículos bíblicos. And you must set the pace. You must model what you want E them to você do. precisa servir de modelo para aquele Timóteo, para mostrá-lo como ele deve memorizar. The disciple is limited to the vision and spirituality of the disciple maker. O discípulo, o novo discípulo, ele é limitado pela visão e a expressão espiritual do seu discipulador. Jesus discovered 3 things in the book of Deuteronomy. Jesus, ele descobriu 3 coisas no livro de Deuteronômio. He discovered the principle of concentration. Ele primeiro descobriu o princípio de concentração. Isso não está aqui atrás, então anota aí. Ele descobriu o princípio de concentração. He saw that God commanded Moses to spend time with Joshua. Ele viu nas escrituras que Deus mandou Moisés gastar tempo com Josué. Moses had thousands and thousands of men. Moisés, ele tinha milhares e milhares de homens.
But God said, you have too many men to spend time with. I want you to focus on Joshua. E Deus virou para ele e disse: você não tem que se concentrar nesses homens todos, você tem que se concentrar na vida de Josué. That's Deuteronomy 3:28. Deuteronômio 3:28, anota aí, Deuteronômio 3:28. You're to charge him, you're to teach him, you're to work with him. Você precisa ensiná-lo, você precisa trabalhar ao lado dele, você precisa orientá-lo. Now, I had a large congregation. Eu tinha uma igreja grande. You know what I was doing on Sunday morning? Sabe o que eu fazia no domingo de manhã? I was standing in the pulpit and I was shotgunning and bluey, scattering the pellets. Eu estava no púlpito domingo de manhã no culto, com a minha espingarda e dando tiro do evangelho naquele auditório. The pellets were small. I killed very few of them. Ali as balas da espingarda eram muito pequenas e não conseguia atingir muita gente do auditório. Era um grande auditório. And I think they heard the sermon, but their life isn't changing. E eu chegava em casa e dizia: eles ouviram o sermão, mas a sua vida não mudou. They sit there petrified. They don't take notes. Eles ficam ali paralisados. Eles não estão anotando. A lady came forward and she said, "Oh, pastor, you got me or stepped on my toes all the time in your preaching." Uma senhora veio depois de um culto e disse: pastor, o senhor está pisando nos meus pés com as suas palavras no sermão. I said, "Forgive me, lady, I missed your heart 3 feet." Eu disse para ela: me perdoe, minha senhora, a minha intenção era de atingir o seu coração, não os seus pés. You know what I did? Sabe o que eu fiz? I got me a spiritual hose. Eu garden peguei hose. ali uma o que se chama isso? Hose. What do you with the garden? What do you? Mangueira, obrigado, Marcos. Mangueira. Eu peguei uma mangueira espiritual. And I saw a guy that was hungry, and I took the word of God and I put it down his mouth and I began to feed him the E aí word. eu coloco aquela mangueira na boca da pessoa que está com fome. E aí eu coloco todo aquele líquido espiritual na vida dele. I realized that shotgunning, shooting out the pellets, that's okay for Sunday morning, but I had to get the word into the guy and know it's there. Eu sei que a minha estratégia de domingo de manhã, de uma espingarda, não funcionava, não tinha um efeito muito grande, mas se eu usasse ali aquele processo de alimentar a pessoa com aquela mangueira, ia produzir a mudança de vida. That means personal time. Isso se chama tempo pessoal. Anota aí, That tempo means a pessoal. loving, caring relationship. Isso é ter tempo desenvolvendo um relacionamento constante com a pessoa. Jesus also saw in the book of Deuteronomy multiplication. A primeira palavra, então, do princípio é concentração. A segunda palavra é multiplicação. Já ouviram falar essa palavra? Multiplicação. Deuteronomy 4:9 Deuteronômio 4:9 and 6:2. e Deuteronômio 6:2. Many verses saying, teach your sons and their sons' sons. Muitos versículos dizendo: ensine isso aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. And then he saw the principle of time. You simply can't raise a baby from the nursery to the football field in a month. O terceiro princípio, concentração número 1, multiplicação 2. O terceiro ponto é tempo. Tempo. Você não consegue pegar um bebê ali do berço e colocar ele dentro do campo de futebol imediatamente para ele fazer um gol. Leva tempo. So Jesus began to use these principles working with the 12. Então Jesus usou esses 3 princípios com os 12. But Jesus had a private ministry that I want to lay on you now. Mas Jesus, além do ministério público, ele tinha um ministério
particular, pessoal. One of my friends went to the large library at Oxford, England. Dos meus amigos foi para a grande biblioteca mundial na Universidade de Oxford, na Inglaterra. And he got permission to look at some old books, hundreds of years old. E ele Bible. teve a permissão de olhar vários comentários ali da Bíblia, de centenas de anos. And they said, "Do you read Old English?" He said, "No, but my friend does." E aí a bibliotecária disse: você consegue ler a linguagem inglesa antiga? Ele disse: não, eu não consigo, mas eu tenho uma pessoa aqui comigo que vai interpretar isso para Do mim. you read Latin? No, but my friend does. Você lê latim? Não, eu não leio latim, mas o meu amigo lê latim. So he got a book from the 15th century, 16th century, 17th century. E aí então ele pegou comentários comentários do século 15, 16 e 17. And he looked up Mark 3:14. E aí ele procurou Marcos 3:14. And Jesus ordained 12 that he might be with them and send them to preach. E ali aquele versículo fala que Jesus ele separou 12 para que eles fossem preparados para pregar. And every one of them had a page after page on ordination. E todos aqueles comentários bíblicos falavam sobre assuntos como ordenação. When you ordain, where you ordain, Quando você vai ordenar alguém? Quando você vai para que você vai ordenar alguém? what you wear when you're O ordained, que você veste quando você vai receber a ordenação? how many candles when you're ordained. Quantas velas têm que ser acesas durante a ordenação? Everything on ordination. Tudo sobre ordenação. And then he found the word preach, E aí ele achou a palavra pregar. the way you preach, E and aí então como você prega? how long you preach, Quanto tempo você prega? what books to preach most, Que livros bíblicos você deve pregar mais? how long to stay in a book. Quanto tempo você deve pregar de cada livro? He found one man had spent 40 years preaching only the book of Job. Ele descobriu um pregador que tinha gastado 40 anos de sua vida pregando só do livro de Jó. I would have changed churches. Aí eu teria mudado de ser membro daquela igreja, não ficaria lá não. But he found the two main words in Mark 3:14 were in no Bible, no commentary. Mas ele descobriu que as duas palavras-chave de Marcos 3:14 não se encontrava em nenhuma explicação, explanação de um comentário. What are those two words? Quais that são were? as duas palavras? It was the words with him. As duas palavras estavam com ele. Jesus ordained 12 to be with him. Jesus ordenou os 12 para estarem com ele. Summer, winter, cold, hot. Verão, inverno, quente, frio. No food, plenty food. Épocas de fartura, épocas sem comida. Hiding from robbers, hiding from people. Se escondendo de pessoas, de ladrões. Rowing across a lake. Andando num barco ao longo ali do lago. He wanted them with him to share his life. E Jesus queria que eles estivessem compartilhando a sua vida. He sent them forth to preach, to share his ministry. Ele mandou-os sair para pregarem e compartilhar o que eles aprenderam com Jesus. All of us want people to share our ministry. Todos nós queremos que as pessoas compartilhem o nosso ministério com o mundo. But how many of you want someone close enough to share your life? Mas quantos de vocês estão dispostos a compartilhar sua vida? They know how many baths you take a week. Eles sabem quantos banhos você toma por semana. They know if you brush your teeth. Eles sabem se você escova os dentes. They know what your favorite food is. Eles sabem qual é a sua comida predileta.
They know if you're eating secretly at night. Eles sabem se você tem ali um lanche particular e em segredo à noite antes de dormir. They know what TV you watch. Eles sabem que programas você assiste na televisão. They know how many hours you're on a cell phone. Eles sabem quanto tempo você gasta no celular. You can't hide if you live with them. Você não pode se esconder dele se ele mora com você. Jesus saw everything those boys did. Jesus via tudo que aqueles 12 homens faziam. Now, Jesus came up with 4 things he did privately. Jesus ele fez 4 coisas no seu ministério particular, pessoal. In his famous book, the great physician G. Campbell Morgan recounts 40 people Jesus spent personal time with. No seu livro, o grande médico G. Campbell Morgan, ele lembra nos evangelhos as 40 pessoas, os indivíduos que Jesus ele teve contato com eles. Here's some of them. Aqui tem alguns deles. Nicodemus, Nicodemos, the woman at the well. a mulher ao lado do The poço, rich ruler. o homem rico, Children, soldiers. crianças, soldados, Lepers, the blind. leprosos, cegos, The crippled, religious leaders. as pessoas que tinham problemas de saúde e líderes religiosos, Sick women. a mulher doente, Zacchaeus up a tree. Zaqueu na árvore, Close friends. amigos pessoais, Grieving parents. pais que estavam tristes pela morte de seus filhos, and wealthy people that didn't wash his feet. e pessoas ricas que não lavavam os pés de Jesus quando ele as visitava. I had a family, 3 kids, Eu tinha uma família, 3 filhos and a wife. e uma esposa. Sometimes I left at 6 in the morning, Às vezes eu saía de casa às 6 horas da manhã and I got back at 10 at night. e chegava em casa às 10 horas da noite. And I went to a conference led by a Christian doctor, E eu fui para uma conferência conduzida por um médico cristão. and he scared me to death. E ele me assustou. He said, "You know how many patients we have here? E ele disse: sabe quantos pacientes nós temos aqui nesse congresso? Most of them are the children of pastors, church workers, or missionaries." A maior parte das pessoas enfermas nesse congresso aqui são filhos de pastores e filhos de missionários. And they're in counseling. We're trying to bring them back to normal. E eles estão sendo assessorados, estão passando por uma terapia para que eles voltem a viver uma vida normal. We have a guy that we checked him out. He is a genius in his IQ. E uma dessas pessoas que temos trabalhado com ele é um gênio, o QI dele é altíssimo. He flunked out of a major university. Ele conseguiu simplesmente se auto-excluir do contexto acadêmico universitário. Não passou nada na universidade. We started counseling him. E começamos a falar com esse jovem. What does your father do? Perguntamos a ele: o que seu pai faz? My father's professor at the university. Meu pai é professor na universidade. Well, do you have Sunday dinner with him? E perguntamos: você almoça com seu pai no domingo? No, he plays golf. Não, meu pai ele joga golfe nos domingos. Well, tell us about your talking. When do you see your father to talk together? Bom, nos conte quando é que você se encontra com seu pai para ter uma conversa com ele. We never talk together. E o filho disse: nunca conversamos. Well, what do you have any contact with him? Você tem qualquer tipo de contato com ele? Oh, I can make an appointment through a secretary and maybe get to see him. Sim, eu tenho que falar com a secretária dele e aí, de repente, ele tem alguns minutos para mim. And this
counselor told 3 or 4 stories like this. E aquele médico, naquele congresso, compartilhou 2 ou 3 histórias dessa natureza. Here is the bottom line. Eis aqui o ponto. A child, if neglected, Um filho que é negligenciado tends to react in the area of the father's greatest interest. tem a tendência say that again. A child, if neglected by the father, Um filho que é negligenciado pelo pai tends to react in the area of the father's greatest interest. tem a tendência de reagir justamente na área do maior sucesso de seu pai. It scared me to death. Isso me causou muita preocupação. I was on a treadmill. Eu estava ali numa roda viva, caminhando sem sair daquela roda I could viva. never answer all the telephones. I could never meet all the people that wanted time with me. Eu não conseguia atender todas as ligações de telefone. Não conseguia me reunir com todas as pessoas que queriam se reunir comigo. And my wife said, "Honey, you have no time with the family." E a minha esposa me procurou e disse: você não está tendo tempo com a família. So we prayed, what are we going to do? Então começamos a orar e perguntar: o que vamos fazer? And we said, Friday is family night. Então, sexta-feira à noite é o tempo da família. I take nothing on Friday but the family. Eu não tenho, na minha agenda, eu não marco nada a não ser com a família. We went out to eat on Friday. Às vezes a gente saía para jantar juntos. Then we came back and played board games. All E aí kinds of então voltávamos para casa e jogávamos jogos de mesa. games. And we played until the children were too tired and went to bed. E aí brincávamos com as crianças até eles estavam muito cansados e iam dormir. Then it hit me, I could take one child with me and have breakfast on Saturday morning. E aí então eu decidi que no sábado de manhã, isso dentro da cultura americana, eu vou levar um filho de cada vez no sábado para tomar o café da manhã comigo. So I took each kid to their favorite place for breakfast. E aí então levava cada um dos filhos para o seu lugar predileto para tomar o café da manhã. My goal, listen to them talk. E o meu alvo naquele café da manhã era simplesmente de ouvir o meu filho, minha filha falar. And then I did something that was life-changing. E aí fiz algo que mudou a minha vida. Generally, I came home for supper. Geralmente eu vinha para casa da igreja para jantar. And the psychologist said, give the first hour at home to your family. E aí então aprendi daquele psicólogo que eu deveria dar a primeira hora antes do jantar para os meus filhos quando chegasse do trabalho, da igreja. You don't read the mail, you don't turn on TV, you don't answer the phone. Você não fica olhando o telefone, você não lê a correspondência, você não olha a televisão, não lê o jornal, você se concentra nos filhos. My wife was a doctor and she worked 4 hours a day. A minha esposa era médica, ela trabalhava, tinha o expediente dela. When I came in, she was in the kitchen. Quando eu chegava em casa da igreja, ela estava na cozinha. Or she met me at the door and we kissed and hugged. Ou ela me encontrava ali na entrada da casa e nós nos beijávamos. Then I said, tell me about the kids. E aí eu dizia para ela: me conte sobre os nossos filhos. And I went to whatever kid was hurting. E aí eu ia para aquele que estava mais aflito. And then I did something you can do. E aí fiz algo que você pode fazer. When I first went to my church, an older lady died and I went to the funeral. E aí eu quero lhes contar sobre uma senhorinha membro da minha igreja, que havia falecido no início do meu ministério naquela igreja, e eu fui fazer o culto fúnebre dela. She had 3 daughters Ela tinha 3 filhas, that were members of our church. eram membros da nossa igreja. Well, I sat down there. E então sentei com aquelas The filhas. oldest daughter said she loved me more than anyone else. E a filha mais velha virou para mim, o pastor, e disse: ela, apontando para o caixão, ela me amava mais do que ela amava minhas irmãs. The other kids spoke up and said, no, she loved me more than anyone else. E aí aquelas outras 2 filhas disseram: não, ela amava mais a nós do que a você. I realized I was on the trail of an unusual mother. E aí então eu descobri que aquela mulher no caixão era
Era uma mulher muito especial. What did she do to make each child feel special? O que ela tinha feito para fazer cada uma daquelas filhas se sentirem especial? That's what you want. That's what every parent É o wants. que você deseja para os seus filhos, é o que os seus filhos desejam. She would put the child in her lap, Ela colocava as filhas no colo, point to a part on her chest, colocava o dedo ali no coração. and say, Elena, this is your spot in my heart. E ela dizia: Helena, esse é o seu cantinho no meu I coração. love you with all my heart and soul right here. No one else has this spot but you. This is your spot, Elena. Não tem ninguém mais que compartilha esse espaço do coração do que você. Margarita, Esse é o seu espaço. Margarita, get in my lap. Margarida, vem aqui sentar no meu colo. Margarita, this is your spot in my heart. Aqui I tá- love you with all my heart and soul, honey. Aqui está o seu lugar especial no meu coração, minha No one has filha. this spot but you. Ninguém tem esse espaço, essa parte do meu coração a não ser você. Joselina, get in my lap. Joselina, vem ficar no meu colo. This is your spot in my heart, Esse honey. é o seu espaço no meu coração. Oh, I love you with all my heart and soul. Eu amo você de todo o meu coração. Anytime you need some loving, you just point to the spot and I'll love and hug you to death. E toda vez que você precisa do meu amor, aponta o seu dedo ali para aquela parte do coração. Esse é o seu espaço especial. So I went home. Então eu fui para casa. Martha had a bad day at school. Marta tinha tido um dia difícil na escola. In America, when something is bad, you carry a little blanket with you. You get out of the closet and carry it, wrap it in that little blanket. Na cultura americana é muito comum uma criança, quando ela está passando por uma dificuldade, ela tem um paninho que ela segura para sentir conforto. She had that little blanket. I said, get in my lap, Martha. Aí então ela, criança, eu disse para ela: Marta, vem ficar no colinho do papai. Oh, Martha, I love you with all my heart and soul. I'm so sorry you're hurting, my dear one. Marta, eu amo você de todo o meu coração. Desculpe que você está passando por isso, mas você tem um lugar And she especial. began to snuggle up and she stopped crying and smiled. E aí ela parou de chorar e ela sorriu. My son Bruce heard and he came and got in my lap on the other leg. Aí então o meu filho Bruce, ele veio e sentou também no meu colo. He said, I skinned my knee at school. E ele disse: eu machuquei a minha perna na escola. I need some love. Eu preciso de amor. Oh, Brucey, I love you, my honey, with all my heart and soul. Brucey, come here. I'm going to give you a big hug. Bruce, eu amo você de todo o meu coração. E fique aqui comigo, eu vou abraçar você. And Paul came in and he pushed his way into my lap and said, Daddy, I need some love. E aí então o Paulo, bem pequenininho, ele chegou, viu os irmãos dele no meu colo e ele veio, empurrou e disse: papai, eu quero também o seu amor. Oh, Paul, I love you with all my heart and soul, Paul, and I've got all the kids in my lap. Aí eu digo para Paulo: eu amo você de todo o meu coração, meu filho. E aí eu tenho os 3 no meu colo. My wife heard it in the kitchen. A minha esposa ouviu isso na cozinha. She rushed in, pushed all the kids out of my lap and got in my lap and said, show me my spot. E aí ela chegou na sala, ela mandou os filhos saírem do meu colo, ela sentou no meu colo e disse: mostre-me o meu espaço no seu coração. I made sure she had that spot. Eu tinha certeza de um lugar especial para ela no meu coração. And if we'd had a fight or problem, I would say, honey, I love you. I got that spot for you. E aí quando tínhamos uma briga depois da reconciliação, eu disse: aqui está o seu espaço no meu coração. I witness with joy and fun. Eu testifico da minha fé em Cristo com alegria e com gozo. I carry gospel tracts with me. Eu carrego literatura evangelística. When my wife died 6 years ago of an infection in a hospital, Quando a minha esposa partiu para a glória 6 anos atrás, de uma infecção hospitalar, in her purse were 15 or 20 different kinds of tracts. encontrei na bolsa dela 15 a 20 ali folhetos evangelísticos. I gave a lady
I saw her with a little baby. I said, what a beautiful baby. Eu vi ali no hospital uma mãe com um bebê. Eu disse, que bebê lindo. She said, the baby has been kind of sick. E ela disse, o bebê tem estado um pouco doente. We're in a big supermarket. Estávamos ali então no supermercado. I said, would you be offended if I prayed for your little baby? Eu disse, você ficaria ofendida se eu orasse pelo seu bebê? I'm a pastor, I'd be happy to. She said, pray for my baby. Ela disse, não, o senhor pode orar pelo meu bebê. I prayed for the baby and I handed her a card with our church, its services, and something about Christ. E aí, então, depois da oração, entreguei para ela um cartão com uma mensagem bíblica e os horários dos cultos da nossa igreja. She came to church the next Sunday, was counseled with, and got saved and baptized. Ela veio para a nossa igreja no próximo domingo e ela, no final do culto, ela aceitou a Cristo e foi batizada. I was at another supermarket and a lady was down putting canned goods in. Estava num outro supermercado um dia e vi o funcionário colocando as coisas nas prateleiras. She was crying a little bit. E ela estava meio chorosa. She was, work for the store. Ela trabalhava para aquele supermercado. And I said, I'm a pastor. You've had it rough. Could I pray for you? Eu disse para ela, eu sou pastor e parece que você está passando por uma dificuldade. Eu posso orar por você? She said, would you pray for me? E ela disse, o senhor oraria por mim? She said, I'm Islamic. Ela disse, eu sou muçulmana. I have 2 children. Eu tenho 2 filhos. My husband has left me. O meu marido me abandonou. I got this job. Eu consegui esse trabalho no supermercado. But it's very difficult to be gone from my kids. Mas é muito difícil estar longe dos meus filhos. So I prayed for her, gave her a card and a gospel tract. E aí então orei por ela, entreguei para ela o meu cartão e entreguei um folheto evangelístico. She found our church the next Sunday, came forward, was counseled, and she said, you mean I can trust Jesus by faith? I don't have to work and work and work and work and work and work and be saved? Então quando ela veio para a nossa igreja no próximo domingo e ela se manifestou desejosa de seguir a Jesus, ela disse, então eu simplesmente posso aceitar o presente de Deus, a salvação? Eu não preciso trabalhar para conseguir ser salva? I get up and pray, oh Lord, I'm available. Lead me to someone that I can help, someone that I can lift, someone that I can reach for Jesus. Eu oro diariamente dizendo, Senhor, eu me disponibilizo para ser usado por Ti para tocar a vida de pessoas. I use the acrostic in English, WIND, to tell about the 4 things that Jesus did. Ele usa um acróstico que não é traduzido para o português, mas aqui atrás estão os 4 pontos do acróstico. Jesus witnessed of himself. Jesus então ele dava testemunho. And he said that he was actually God to only 2 people. E interessante que Jesus apenas falou a 2 pessoas que ele era Deus. The woman at the well and a mulher samaritana and one other lady. E mais uma pessoa. Next, Jesus not only witnessed, but his private ministry, WIND, was intercession, prayer. E a segunda coisa que Jesus fazia no ministério pessoal particular dele era intercessão. Marcos 1:35. E durante a manhã, antes do dia, ele saía e ele encontrava um lugar para orar. Have you heard this? Você já ouviu isso? If you don't read the word, you will go backward. Se você não ler a palavra, você vai retroceder. And Jesus says, if you don't pray, you will faint. Luke 18:1. E Jesus diz, se você não orar, você vai desmaiar. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Many people have run out of gas spiritually. Muitas pessoas a gasolina acabou na sua vida espiritual. If you don't pray, you don't have energy. Se você não orar, você não tem energia espiritual. Have you heard this? Você já ouviu isso? Want to know what Jesus said? Read Matthew.
Você quer saber o que Jesus falou? Leia Mateus. Want to know what Jesus did? Read Mark. Você quer saber o que Jesus fez? Leia Marcos. Want to know how Jesus felt? Read Luke. Você quer saber o que Jesus sentiu? Leia Lucas. Want to know who Jesus is? Read John. Quer saber quem Jesus é de fato? Leia João. We get to know Jesus photographically in the gospel. Nós conseguimos ver Jesus em termos da fotografia de quem ele era através dos We get quatro to evangelhos. know him theologically in the epistles. Nós conseguimos entender Jesus teologicamente via as epístolas. We get to know him intimately as we prayerfully take the word of God and pray verses back to him. E aí nós temos intimidade com ele através de falarmos de volta para ele as passagens bíblicas. The disciples were staggered at Jesus' immediate answer to prayer. E os discípulos ficavam abismados com as respostas de orações. The fruitless tree shrinking, Por exemplo, a árvore que definhou, the wind and the waves calming down. o vento e as ondas parando. The disciples asked Jesus only one thing to teach them. Mas é interessante observar que os discípulos pediram Jesus para lhes ensinar apenas uma coisa. Lord, teach us to pray. Senhor, ensine-nos a o quê? Orar, a orar. Luke's gospel has more verses on prayer than any other gospel. O Evangelho de Lucas tem mais versículos sobre oração do que qualquer um dos evangelhos. What's the biggest thing you've asked God to do this year? Qual tem sido a maior oração, aquilo que você pediu a Deus para fazer nesse ano de You need to 2015? keep a prayer diary. Você precisa fazer um diário de oração. On one side of the page, your request, and then you draw a line, and when you get an answer, you put the date and the answer. Então, dividir o caderno em duas partes. Num lado, os pedidos de oração, e no outro lado, as respostas de oração. The most important book in our house is not a Bible if it catches on fire. Se a sua casa pegar fogo, a Bíblia não é o livro mais importante que você quer resguardar. Our most important book is 20 years of prayer answers that my wife wrote down in a book. Mas o livro lá em casa, ou o caderno lá em casa mais importante, são 20 anos de pedidos de oração e de respostas de oração. Esse sim eu quero tirar do fogo. The more prayers you get answered, the more and higher and bigger you will ask. O mais que você ora, mais intimidade você vai ter com Deus. Bring Jesus into the tiniest cracks of our lives. Fazer com que Jesus venha aqueles buracos na sua vida e preenche os buracos de sua vida. It's wonderful to pray when you drive a car. É fantástico orar enquanto você está dirigindo. You probably make other people praying that you won't hit them. E talvez você vai fazer o seu vizinho de estrada orar para que o seu carro não venha a bater no carro deles. But I tell you, I enjoy praying and I enjoy quoting verses of Scripture. Eu gosto, quando estou dirigindo, de estar orando e também de estar memorizando versículos. My son has put the verses he's memorizing on his cell phone, and he has it where it says the verse and gives him 15 seconds and then quotes the verse. E o meu Where he can say the verse. filho tem um dispositivo no fone celular dele, onde aparece então o endereço do versículo e dá a ele 15 segundos para falar o versículo, aí repete o endereço do versículo. Jesus not only prayed, he nurtured. Number 3, he gave special care for spiritual babies to these new disciples. A terceira coisa que Jesus fazia no ministério pessoal particular dele, ele nutria as pessoas. Jesus showed love to them. Jesus mostrava amor para eles. Here was a man that was strong with conviction and power, and yet
he was tender and loving. Interessante que Jesus era um homem forte, ele tinha poder na vida dele, mas ele também era sensível às necessidades das pessoas e ele nutria as pessoas. The only place I can remember Jesus describing his personality is where Jesus, I think it's Matthew 11:28-30. He Mateus says, or is 11, it Mark? Where he says, I am meek and lowly in heart. Jesus diz: sou manso e suave de coração. My yoke is easy, my burden is light. O meu fardo é leve. And that's Jesus' personality. Era a personalidade de Jesus. He was tender, Ele era carinhoso and yet he was all man. e ele era homem. He hated sin, Ele detestava, odiava o pecado, but he loved the sinner. mas ele amava o pecador. The disciples saw God's word alive. Os discípulos viam a palavra viva. He protected them against wrong Bible interpretation. Ele protegia os discípulos de interpretações erradas da Bíblia. You have heard it said, but Ele dizia, vocês ouviram dizer, But I say mas to eu you. digo para vocês. And he told them the real interpretation. E ele aí então dava a interpretação correta. And then fourth, he discipled them. E em quarto lugar, então, ele modelava o discipulado. He gave them jobs to do, and then he checked them to see if they did it. Ele dava tarefas para eles fazerem e aí ele checava neles para ver se eles tinham cumprido. You can never produce multiplying disciples unless you check and require accountability. Você nunca vai conseguir um discipulado eficaz se não houver uma prestação de contas. We need to be gentle and loving, and sometimes we have to pray before we talk to these people. Precisamos ser cordiais e amorosos, mas às vezes precisamos confrontá-los em amor. The Great Commission is that we are to obey what Jesus said. A grande comissão tem a ver com obediência. Jesus kind of summarizes it in John 20:21. E Jesus resume isso em João 20:21. As my Father has sent me, even so send I you. Como meu Pai me enviou, eu também os envio. Scripture must become our life. As Escrituras devem fazer parte, devem ser a nossa vida. In John 1:14 it says, the Word of God became flesh and dwelt among us. João 1:14 diz, e o Verbo veio e ele se tornou carne e viveu entre nós. And then he gives you the great promise in verse 16 of chapter 1, E aí ele dá a grande promessa em João 1:16, where he says that he is in us and we have his power and his life. ele vive em nós e ele produz poder nas nossas vidas. The Word became flesh and dwelt among us, and of his fullness have we all received. E da sua vida completa nós recebemos. You've gotten his fullness, turn on the tap. Você tem então o preenchimento do Espírito, basta você ligar. Repent, confess the sin, claim his forgiveness, get in the Word. Pede love it. perdão, peça para ele viver em você, ser o comandante da sua vida. I wanted to reach my neighbors. Eu queria tanto buscar os meus vizinhos para Cristo. So when the truck came picking up the trash, they left trash on the ground. E muitas vezes o caminhão de lixo, quando passava na minha rua, deixava algum lixo na rua. I got my son, and we picked up the trash and put it up. E aí eu peguei o meu filho e nós saímos e limpávamos a rua. If something was wrong and we could help, we would do it with our neighbors. Se alguma coisa estivesse errado com alguma parte da vida dos vizinhos, a gente ia ajudar os vizinhos. A number of our neighbors eventually came to Christ. E por causa disso, vários dos nossos vizinhos vieram a Cristo. One of our neighbors
Do I have time for this? Yeah, you have 15 minutes. One of our neighbors was in the Merchant Marine. He had tattoos all over his body. Dos nossos vizinhos, ele era marinheiro e ele tinha tatuagem no corpo todo. They had a little dachshund, a little dog. Eles tinham um cachorrinho, They called him Poochie Dog. eles chamavam de Poochie Dog. And every time I walked by that house, he would bark at me. E toda vez que eu passava na frente da casa desse vizinho, aquele cachorro, ele latia. I lived 2 blocks from the church. Eu vivia naquela época 2 quadras da igreja. They had moved into this empty house, and I thought I'd just love to step on that dog one time. E eles tinham mudado para essa casa do nosso lado e eu tinha tanta vontade de ver aquele cachorro ir embora. One time I chased him right up on the porch. E aí uma vez eu cheguei e corri atrás daquele And he cachorro. was scraping bottom climbing the stairs. E ele estava com a barriga no chão até chegar na casa dele. When he got to the door opened and there was Mrs. Tattoo. E aí então, quando o cachorro chegou na porta, ali abriu a porta e estava a dona tatuagem, a mulher. She was from Costa Rica. Ela era de Costa Rica. She only spoke Espanol. Ela só falava espanhol. And she tried to speak English. E ela tentava falar inglês. Oh, you like him, my doggy. Você gosta do meu cachorro? Oh, pero muy bonita. Muito bonita a minha cachorra. And she picked up the dog. E aí ela pegou a And I cachorra. said, yeah, that is a dog. E eu disse sim, é uma cachorra. And I walked down the steps. E aí eu desci e fui para minha casa. The dog never stopped barking at me. A cachorra nunca parava de latir. I would speak to Mr. Tattoo and he would grunt. "Ah." Eu falava com o vizinho, o homem, He would o work- senhor tatuagem, he would work e in his- ele só falava, ele fazia barulho, ele não, He would não work in his conversava. yard. We prayed for Mr. Tattoo and Mrs. Tattoo. A gente começou a orar pelo senhor tatuagem e a senhora tatuagem. We couldn't break through. Nós não tínhamos como criar uma ponte com eles. My wife took food over there. A minha esposa levava comida para eles. Oh, muchas gracias. Shut the door. Aí a mulher dizia, muitas graças, e aí fechava a porta na cara da minha esposa. I got home one night. E uma noite cheguei em The casa, telephone rang e o telefone tocou, and a voice said, e uma voz disse, Mr. Tattoo wasn't his name. It's just the name we call him. o nome dele não era senhor tatuagem, mas era o nome que eu dava para ele. And it was Mr. Tattoo. E era o senhor tatuagem. He said, Preacher Moore, E aí ele disse, pregador Moore, we have a problem. Could you come over to the porch? ele disse, nós estamos tendo um problema aqui em casa, o senhor pode vir aqui? I said, sí, como no. Sim, como não, eu falei. And I put on my pants. E aí coloquei as calças. I had shorts, but I put on a pants. Eu tinha bermuda, mas eu coloquei as And I put calças. on a shirt. Coloquei uma camisa. Pastors have to look pastorally, don't they? Pastores têm que parecer pastores, não é? So I put a Bible in my pocket. E a aí New Testament pocket. coloquei um Novo Testamento na minha And I went to the aí no porch. bolso. E aí eu fui para a casa deles. They were sitting in the swing and had a chair for me to look at them. Eles estavam ali na varanda e estavam sentados e colocaram uma cadeira para eu sentar. Mr. Tattoo said, Pastor, we've had a tragedy. Poochie Dog got run over. Aí então ele disse, pastor, tivemos uma tragédia aqui em casa. A cachorra Pucci, ela foi atropelada e morreu. I said, where have you buried him? Aí eu disse, onde é que você enterrou a cachorra? Well, I know the dog was close to you, your heart. Eu sei que a cachorra estava muito próxima do seu coração. A dog is a family member. Um cachorro se torna parte da família. And then he said, would you pray for my dead dog? E ele disse, você poderia orar pelo meu cachorro morto? I didn't have that in seminary. Eu não tive isso no seminário. How do you pray for a dead dog? Como é que você ora por um cachorro morto? And I prayed, Lord, make my tongue equal to the occasion. E aí disse, Senhor, tenha um controle da minha língua aqui agora. Oh, Lord, you know. I said, Lord, you know. And when a preacher says, Lord, you know, he doesn't know. E quando o pregador ora assim, Senhor, tu sabes, isso é uma frase para dizer que o pregador não sabe nada.
And I finally got through the prayer. E finalmente eu consegui terminar aquela oração. He gave me a check for $25. Aí ele me deu um cheque de $25. I said, "Oh no, we're neighbors." Aí eu We're disse, neighbors. não, eu não vou aceitar isso, nós somos Please. vizinhos. And I gave the check back. Aí eu dei para ele de volta o cheque. I said, "I'm so glad that you called me over. Eu disse para ele, eu estou tão feliz que você me chamou para vir I conversar know com my você. wife is going to bring something over. you know. Eu sei que a minha esposa está preparando uma coisa para trazer para sua You know, família. when someone dies, you bring food to the house. Quando alguém morre nos Estados Unidos, é comum alguém preparar um prato e trazer para a família enlutada. Então a família estava enlutada. My wife, Clemmy, said, "You didn't tell him I was going to bring something over for a dead dog, did you?" Quando eu cheguei em casa, a minha esposa disse, você não prometeu a eles que eu estaria levando uma comida para eles por causa do cachorro morto? She said, "Never ask me what I take over." Nunca me pergunte o que vou levar para eles. I never dared ask her. Nunca perguntei. I had no idea what she took. Não sabia o que ela levou. But after that, I couldn't pass that house without Mr. Tattoo waving at me. E depois disso, eu nunca conseguia passar na frente da casa do senhor Tatuagem sem, se ele estivesse lá, abanar para mim. One time he called me over and said, "This is where we buried Poochie Dog." Aí um dia ele me disse, foi aqui no quintal que nós fizemos o culto fúnebre da Poochie Dog. I put my arm around his shoulder E aí eu coloquei o meu braço no ombro and dele. said, "I love dogs and I know how you feel of the loss of this little dog." Eu disse, eu sei do amor que humanos têm para cachorros e eu sei que você está sentindo isso. We couldn't, and they would bring food over to our house. Aí eles Mrs. começaram a trazer comida para nossa casa. I was traveling all over the world, Eu viajava muito naquela época. and my wife sent me notice that Mr. Tattoo had a heart attack. E aí a minha esposa mandou um recado para mim na viagem que o senhor Tatuagem ele tinha tido um ataque cardíaco. When I came back, he was still in the hospital. I went immediately to the hospital. He was in an oxygen tent. Quando eu cheguei da viagem, eu imediatamente fui para o hospital visitar o senhor Tatuagem. I told him how much we loved them and how much Jesus loved them. Eu compartilhei com ele o quanto nossa família amava ele e quanto Jesus o amava. I shared the gospel with him, E eu compartilhei o evangelho com ele. and then he said, "I'm very weak. Teach me what to pray." Ele disse, eu estou muito cansado, ensine-me o que eu preciso orar. And I led him in a prayer to receive Christ. E aí orei com ele para ele aceitar a Jesus. A number of months later, he was home, and then he had another heart attack and passed away. E ele voltou para casa e meses depois ele teve um segundo ataque cardíaco e veio a falecer. We spent a lot of time with Mrs. Tattoo. Nós gastamos bastante tempo com a senhora Tatuagem. We could never be sure that she came to Christ. Não temos certeza que ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. But the first people we sought to reach and win and disciple were the people around us in our neighborhood. As primeiras pessoas que a gente queria discipular eram as pessoas ao nosso redor. 1 Corinthians 9 is a great evangelistic passage. 1 Coríntios 9 é uma passagem evangelística It fantástica. uses the word win or save 4 times. Usa a palavra salvar 4 vezes. We led a neighbor to Christ 2 blocks away. Nós conduzimos um vizinho a 2 quadras da nossa casa a conhecer a Jesus. I met him in the hospital where he was waiting for baby number 1 and we were waiting for baby number 2. Eu compartilhei o evangelho com ele no hospital. Ele estava aguardando o bebê número 1 da vida dele e a nossa família estava aguardando o bebê número 2. When my wife had Bruce, the people gave us all kinds of food. We took a lot of that food down to that family that had no relatives. Recebemos muitas doações de comida para o nosso bebê Bruce e nós compartilhamos aqueles presentes com essa família. He
was a truck driver. Ele era caminhoneiro. They came to our church. I led them to Christ. Eles vieram para a nossa igreja, They were eu os conduzi-los para o Evangelho e tive o privilégio de batizá-los. And I went to his house, or he came to my house, and I began to disciple Aí him. eu comecei a discipular ele. He reached a number of people for Christ. Ele ganhou várias pessoas para Cristo. What a wonderful world to find people open to the gospel. Como é maravilhoso encontrar pessoas abertas para o Evangelho. And he's chosen you to win them and disciple them and cover Brazil with the gospel. E ele tem convidado você para participar desse processo do discipulado no Brasil, ganhando e discipulando pessoas. I've got a lot of stories, but our time is gone. Thank you for your graciousness to me. It's been a joy to be with you, and I am now Brazilian. Eu quero agradecer a vocês esse tempo. Tenho muitas histórias para contar, mas o tempo acabou e quero lhes dizer que eu sou do Brasil. Thank you. Thank you.